Bom dia, pessoal. Tudo Bom dia. bem? Espero que estejam todos bem. Bem-vindos ao nossa terceira edição do TechSync. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito feliz que tenha tanta gente participando, interessada em saber sobre esses temas da reforma tributária. Apesar do TechSync ser uma ideia que surgiu lá atrás para a gente trazer novidades do tributário como um todo, acabou que os últimos três, né, desde a primeira edição, a gente tem trazido temas relacionados à reforma tributária, porque afinal de contas é o ponto que mais tem suscitado dúvidas de todos, é o que está mais em voga. Então, eu espero que vocês aproveitem e, como sempre, a gente sempre aceita sugestões, né? No final do. Só um minutinho, gente. Eu vou tirar aqui a opção do lobby, porque o pessoal fica apitando aqui pra gente. Só um minutinho. Ai, achei que eu tinha conseguido tirar, peraí. Ele tá aparecendo aqui toda hora. Acho que agora eu consegui. Bom, então, só retomando aqui. Para quem não me conhece ainda, eu sou Daniela Andrade, eu sou sócia da área tributária do Sperling. Tenho aqui comigo o Arthur e a Vitória. Podem se apresentar, por favor, pessoal. Bom dia, pessoal. Eu sou o Arthur, integro a equipe de consultoria tributária do escritório. Bom dia, pessoal. Sou a Vitória, sou advogada júnior da área da consultoria tributária também. Muito bom contar com vocês. Eu e o Arthur vamos apresentar para vocês hoje esse tema que eu vou compartilhar aqui agora a tela. É, Vocês já estão vendo ainda? A tela já está Tá, compartilhada? Sim. tá aparecendo, sim. Ah, então tá. É, Hoje a ideia é a gente falar um pouquinho sobre a operacionalização da CBS e do IBS, a nova dinâmica de apuração. Então, em outras palavras, hoje a gente vai falar um pouco sobre as obrigações acessórias, né? Quais são as obrigações acessórias que os contribuintes precisam cumprir e como vai ser a apuração, que a gente sabe, né, que vai haver uma mudança muito grande com a apuração assistida, o papel da área contábil, fiscal vai mudar bastante. E a ideia hoje é trazer esse ponto prático para as empresas, né? Como vai ser a nova dinâmica de apuração? E no final a gente vai passar um pouco também sobre as formas de extinção do IBS e da CBS. Por quê? Porque dentro da apuração assistida a gente vai ter a convivência de todas as formas de extinção do IBS e da CBS. O que que é isso? Pagamento, uso de crédito, split payment, recolhimento pelo adquirente, enfim. A ideia, então, é passar por essa parte operacional, começando pelo Arthur. Então, ele vai trazer para vocês o contexto, a relevância do tema, a arquitetura do fisco na reforma tributária do consumo e as obrigações acessórias do contribuinte. Na segunda metade, eu vou trazer para vocês a apuração assistida, depois, a interação das modalidades de extinção do IBS e da CBS dentro da apuração assistida e, por fim, trazer um roteiro de ação que vocês, dentro da empresa, cada área da empresa, precisam seguir para estarem em dia lá em 2027, quando a reforma tributária vai começar a valer de verdade. Arthur, eu vou passar a palavra para você. Obrigado, Dani. Só lembrando também, antes de começar de fato, que a gente está gravando o conteúdo, ele vai ser disponibilizado para todo mundo depois e também vai ficar na nossa página do YouTube. E quem tiver alguma pergunta pode mandar também, preferencialmente pelo chat, e nós vamos responder as perguntas ao final. Então, bom, novamente bom dia a todos, obrigado pela presença. Eu sempre fico surpreso com a quantidade de pessoas que se interessam em discutir de manhã cedo, assim, esses temas espinhosos de reforma tributária, mas, de fato, isso tem tomado realmente o nosso tempo até, enfim, muito esse último semestre, porque nós estamos no meio já do ano teste, né? Ano que vem começa a reforma para valer com a CBS. Parecia algo distante até algum tempo atrás e enfim, agora está começando para valer. Então, quem inclusive ainda
tem pendências com relação à preparação para a reforma, de fato o tempo está correndo, é importante é, superar essa fase de preparação. E nesse contexto a gente resolveu falar um pouquinho sobre essa parte mais operacional da reforma. Pode seguir para o próximo slide, Dani. Então, por quê? Porque é importante contextualizar, né, enfim, o novo cenário, né? A gente nem vai entrar aqui muito em detalhes de comparar com o sistema vigente para falar do novo sistema, vamos focar mais em como é que vai ficar o pós-reforma, né? Porque a reforma ela traz todo um novo paradigma, toda uma arquitetura de arrecadação completamente diferente daquela com a qual nós estamos habituados, né? Então, nós temos uma mudança de funções e papéis entre contribuintes, entre fisco, quando a gente compara com o que a gente está acostumado hoje com os tributos sobre o consumo que estão aí começando a transição, né? Então, nesse novo cenário, cada ator tem aí papéis novos. Então, as empresas, elas que antes tinham uma função muito mais voltada à apuração em si, agora vão ter um papel mais de emissão e recepção de documentos fiscais, além da declaração de regimes específicos, e de revisar, na verdade, a apuração assistida, como a gente vai falar mais para frente, então fazer ajustes, confirmações, que por sua vez será fornecida ou, de certa forma preparada pelo fisco, né? Então existe uma certa inversão aí de funções em relação ao que a gente está acostumado. Isso muda muito, enfim, a dinâmica do dia a dia das empresas, né? Nesse sentido, as empresas vão fazer esse papel delas novo, utilizando os seus ERPs, né? Como a gente sabe, a reforma é extremamente tecnológica e ela depende muito dessas integrações entre as soluções que o fisco tem construído e os ERPs das empresas. Eh, e aí, como que isso vai acontecer, né? Tanto a Receita quanto o Comitê Gestor, cada um na sua esfera de competência, né? Receita com a CBS da União, Comitê Gestor com o IBS, que é dos estados e municípios, vão fornecer, vão construir essa plataforma onde os contribuintes vão conseguir operacionalizar a sua apuração, utilizar a calculadora oficial da reforma tributária. É interessante até que foi criada essa calculadora que parece algo até simples, mas na verdade ela internaliza um conceito que a gente vai conversar um pouquinho, que é o do compliance by design, no sentido de que é, é como se a nova legislação, a Lei Complementar 214, fosse toda sistematizada, de certa forma, em códigos, em regras, e de forma que quando você imputa essas informações na calculadora, nesse sistema, o tratamento tributário da operação ele é definido de forma já mais automatizada. Então, a ideia é que desde o começo aquela operação já seja tratada como em conformidade com a legislação. Pode passar daí. Então, o que nós temos, né? De um lado, o fisco fornecendo soluções, né? Fornecendo essa arquitetura, então implementando a plataforma, que tende a ser uma plataforma conjunta, né? Os tributos eles vão ter uma rastreabilidade em tempo real, algo que é também uma nova dinâmica, né? À medida em que os documentos fiscais forem sendo imputados na apuração, o saldo de débitos e créditos já vai ser informado, enfim, a apuração dos tributos já vai poder ser acompanhada de forma bastante rápida, né? Nesse novo cenário, então, o contribuinte vai ter basicamente dois patamares de obrigações, né? Então, uma que é o cadastro, que é algo mais simples, então CPF, CNPJ, etc. Mas, principalmente a emissão dos documentos fiscais, o que gera uma série de subobrigações, vamos dizer assim, nuances e repercussões. E tudo isso trazendo para o novo padrão de apuração, que será a apuração assistida, para quem já está acostumado com aquela ideia da declaração pré-preenchida do imposto de renda pessoa física, né? É o fisco trazendo ali dados com base justamente nessas informações que vão subindo no sistema com base nos documentos fiscais, para que depois os contribuintes revisem. Então, isso vai gerar aí uma série de mudanças na rotina das empresas e eventuais impactos de caixa e até possíveis novos riscos. Então, eu vou falar um pouco agora nos próximos slides sobre como que o fisco está se preparando, ou enfim, o que que o fisco está fazendo nesse contexto, que é uma parte mais introdutória ainda, e depois falar propriamente dos documentos fiscais e as obrigações dos contribuintes. Do lado do fisco, né, nós temos então nesse novo contexto, lembrando que a reforma tributária
ela trouxe esse conceito que a gente já é praticamente um velho amigo a essa altura, que é o IVA dual. Então, nós temos o IBS e a CBS sendo, em tese, quase como se fossem irmãos gêmeos, mas que foram divididos dessa forma entre União e estados e municípios por uma questão federativa de repartição de arrecadação, enfim, mas que, enfim, foi uma forma de conciliar o nosso sistema federativo com a necessidade de simplificar o sistema e de modernizá-lo, né? Então, uma primeira eh, complexidade, mas também um primeiro princípio desse novo sistema é que a Receita Federal e o Comitê Gestor do IBS precisam estar constantemente agindo de forma integrada, né? Tanto no fornecimento de soluções e desenvolvimento dessas soluções tecnológicas, mas também no compartilhamento de dados, respeitados, obviamente, as regras de sigilo fiscal. E, enfim, compartilhando infraestrutura para garantir a uniformidade de arrecadação. Então, essa integração da Receita com o Comitê Gestor é um dos primeiros aspectos desse novo contexto, né? Eh, Teremos, teoricamente, uma plataforma unificada de conformidade, ainda que, enfim, contextualizando um pouco como que se espera que isso vai acontecer, né? A ideia é que haja, até o início da apuração efetiva dos novos tributos, uma plataforma integrada entre o que seria da CBS e da IBS, ainda que dentro dessa plataforma você precise acessar ali plataformas um pouco diferentes, sistemas dentro da plataforma específicos para cada tributo, mas a ideia é uniformizar tanto quanto possível, inclusive para facilitar a conformidade, né, e auxiliar nessa visualização da formação de débitos e créditos dos novos tributos. Como eu comentei já algumas vezes, o fisco ele tem esse papel de provedor de soluções, né? Então, o fisco vai fornecer ferramentas tecnológicas, calculadoras, APIs para fazer a integração com o ERP das empresas, tudo isso em tese para, até como com essa nova premissa de diálogo e de facilitação pelo fisco para o cumprimento das obrigações fiscais pelos contribuintes. É uma dinâmica também de nova relação mesmo entre esses agentes do modelo tributário. Tudo isso previsto lá na Lei Complementar 214, especialmente a partir do artigo 58, inclusive é um pouco do que a gente estruturou aqui no nosso webinar, tem a ver com essa parte da legislação e disciplinado pelos regulamentos que vocês também já vêm acompanhando. Bom, falando um pouco sobre como está implementado, como que essas soluções, né, esses portais, essas plataformas estão hoje, né? Até para quem acompanha a gente, nós até falamos sobre isso já um pouco em outras ocasiões, mas então até para fins de situá-los e atualizá-los, a Receita Federal já disponibilizou esse ambiente beta. Imagino que vários de vocês já tenham visto essa tela em outras oportunidades, que vai ser o canal por meio do qual as empresas vão poder acessar as apurações. E hoje o que é disponível sem necessidade enfim, de ter sido convidado, por exemplo, para a Receita para participar, é a calculadora dos tributos sobre o consumo. Nessa calculadora, eu vou mostrar um print daqui a pouco. São imputadas informações, isso pode ser acessado tanto pela própria internet, né, enfim, mas pode ser também integrado ao ERP da empresa. E a ideia é justamente fazer esse input, né, essa inclusão das informações sobre a operação tributável ali, sujeita a IBS, a CBS, no caso, para que saia ali o tratamento tributário correspondente. É um ambiente que permite já, então, testar o split payment, o recolhimento pelo adquirente, dentre outras situações. E, no que diz respeito ao IBS, né, essa parte tem se desenvolvido um pouco, enfim, com atraso quando comparada com a parte da Receita Federal, mas nós já estamos numa segunda etapa ainda de um projeto piloto, com empresas selecionadas para participarem do acesso. Ainda não é algo disponível publicamente, mas que está em desenvolvimento. Até nós costumamos recomendar para os nossos clientes que tentem, na medida do possível, participar ou acessar esses ambientes de teste à medida em que eles vão se tornando disponíveis, para já ir fazendo realmente essas simulações, vendo como que se familiarizando, né, como vai ser com esse novo formato de envio de informações e comparando com a sua parametrização interna para ver se tem algum problema de classificação fiscal, CST, alguns códigos aí, essas sopas de letrinhas que eu também vou comentar um pouquinho, para realmente se prepararem, porque 2027 está aí com a CBS entrando em vigor e é legal já ter essa familiaridade com esse novo sistema tanto quanto possível, né? E aí, eu comentei desse novo conceito, né, de compliance by design, ou compliance by default, dos novos tributos.
Para ilustrar o que que é esse conceito, eu trouxe um print aqui de como que é essa calculadora de tributos que é disponibilizada no portal beta da CBS, né? Mas, enfim, é um conceito interessante porque ele não sei dizer se ele vai ser eficaz de fato na prevenção e redução de litígios, mas a ideia é um pouco essa, é tentar reduzir a margem de, talvez até de interpretação e erros na alimentação, vamos dizer assim, das informações para fins de caracterização da tributação daquela operação específica, né? Quero dizer, vejam aqui na calculadora, né? Enfim, onde vai ser informado uma operação de consumo, né? Que afinal de contas, a gente está falando de tributação de consumo. Nessa calculadora você consegue colocar quando que foi o fato gerador. É uma operação com bem ou com serviço? Qual que é o local da operação? Estado e município. Se é uma operação com mercadoria, você coloca ali o NCM, aí vai aparecer a descrição já do NCM. Depois, qual que é a tributação aplicável? Qual que é o CST? É uma situação tributada integralmente? É uma situação com redução de base de cálculo, com diferimento, com isenção, etc. Esse você vai colocar também ali o código de situação tributária. Qual é a classificação tributária, o CCLASTRIB, né? Que é o código que faz uma vinculação direta com algum dos itens que são previstos na Lei Complementar 214. Enfim, e aí os dados numéricos de base de cálculo, quantidade, etc. Tudo isso, vejam que são informações prévias que vão gerar já um resultado. É quase como se cada um desses campos fosse uma premissa para chegar no resultado da tributação aplicável àquela operação. Então, e vejam que a gente tem códigos para prestação de serviços, para operações com mercadorias, enfim, tudo isso vem, na verdade, dos sistemas das empresas, né? Então, pressupõe que haja uma parametrização correta, que haja um preparo nesse sentido para que converse com a apuração da reforma tributária. E uma coisa que eu falo desde o começo de quando a gente começou a conversar um pouco mais sobre a reforma e sobre, enfim, essa entrada em vigor do período de transição, etc., é que a reforma é quase um processo de autoconhecimento das empresas. Tem uma coisa quase de terapia, assim, porque as empresas precisam saber muito bem a natureza das suas operações, entender muito bem todas as atividades que elas praticam, em que caixinhas elas vão se encaixar, né, nesse novo modelo de código de classificação tributária, código de situação tributária, NCM, NBS, e assim por diante, porque enfim, erros ou a falha nesse autoconhecimento vai gerar possivelmente erros e mudanças na tributação aplicável com potencial de repercussões aí negativas. Eu Mas vou até. Desculpa, Arthur. pode falar. Vou até falar um pouquinho também sobre essa questão da calculadora de tributos, né, e o Compliance by Design, porque eu entendo que isso é a materialização do princípio da transparência, né, que foi colocado lá na reforma tributária dentro da Constituição. Por quê? Porque é como se a Receita e o Comitê de Gestor já estivessem dizendo: olha, é isso aqui que eu entendo que essa operação vai trazer de tributação. Essas são as características da operação, você está me dizendo, então eu entendo que essa aqui é a tributação. E ele já te dá antes esse entendimento, que é uma coisa que a gente não tem hoje. Né? Então ele já está falando, eu entendo que é desta forma. Ele está adiantando para o contribuinte. E o contribuinte tem a possibilidade de pegar essa calculadora, baixar e incorporar lá dentro do seu RP. Se tem alguém de TI aí, gente, eu estou usando os termos todos errados, tá? Mas na prática é assim que eu interpreto. Você consegue incorporar todo esse motor de cálculo, que é a calculadora de tributos, dentro do seu RP. Ou seja, já é o entendimento da Receita Federal lá dentro do seu RP. Se você discordar, você já pode, antes de iniciar aquela determinada tributação, travar uma discussão com a Receita, por exemplo, antes de ser autuado. Né? Então, assim, eu acho isso uma coisa bem revolucionária, é bem interessante. E é um conceito que vem da OCDE. Compliance by Design é um conceito que foi construído lá na OCDE e que tem por base essa transparência e essa possibilidade de cooperação entre contribuinte e fisco. Então, eu acho isso muito legal e eu recomendo fortemente que as empresas usem a calculadora oficial para poder fazer os cálculos dos seus tributos pelo seu RP.
Só isso, Arthur, desculpa. Obrigado, Dani. E tem tudo a ver realmente com essa aproximação do Brasil com a OCDE, né? A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, para quem não conhece, é uma organização que reúne, é como se fosse um clube de ricos assim dos países do G20, mas as principais economias do mundo, e o Brasil está se aproximando, inclusive mudando uma série de coisas na legislação da tributação da renda também, até câmbio, IOF, muita coisa vem mudando nos últimos anos e isso é um efeito que vem sendo sentido aqui na reforma tributária do consumo também. Aí, entrando então nas obrigações dos contribuintes, dentro dessa parte de operacionalização da reforma, a primeira que nós temos, pode ir para o próximo, é o cadastro, né, que é algo mais simples, não tem muito porque a gente perder muito tempo falando sobre isso, mas é isso, pessoas físicas, CPF, CNPJ, agora um único cadastro para fins de CBS e IBS, sem aquele margem de inscrições estaduais, municipais, enfim. É, e o cadastro imobiliário brasileiro, né, que é um cadastro novo que foi criado no contexto da reforma para os imóveis, que até eu coloquei uma nota, ele é como se fosse a identificação dos imóveis para fins da reforma, quase como se fosse um documento, um CPF, enfim. E atualmente o estágio que a gente está é que a prefeitura de cada capital envia para o Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais os dados desses imóveis urbanos para fins de geração desse código, desse cadastro que ainda está em desenvolvimento. É, a ideia dos cadastros, então, é promover essa integração, sincronização, cooperação, compartilhamento de dados entre as administrações tributárias. De novo, até na legislação isso é frisado. A troca de informações entre os entes da federação é sempre pautada pelo princípio de respeito ao sigilo fiscal e, enfim, à proteção de dados dos contribuintes, mas é algo que é para ser uma premissa mesmo, que os entes tributários compartilhem informações. E, ah, então, essa é uma das obrigações dos contribuintes, e a principal aqui, que a gente vai falar um pouco mais, é a de emissão dos documentos fiscais. Afinal, o documento fiscal, agora totalmente eletrônico, né, é o evento que vai ter tudo a ver com a apuração dos novos tributos, dos créditos, dos débitos, dos pagamentos. Então, emitir corretamente, emitir dentro do prazo, tudo isso é essencial no novo sistema. Nós temos uma lista de documentos fiscais vinculados à reforma tributária, que não estão todos, tem alguns que foram adequados e outros criados especificamente para fins da reforma tributária. Então, é, até o que nós temos uma novidade em relação a outros webinars que nós fizemos é que finalmente agora a partir de agosto começa de fato a obrigação de destaque do IBS e do CBS nos novos documentos fiscais nos termos das notas técnicas respectivas, né? Eu lembro que no final do ano passado, na verdade desde o meio para o final do ano passado a gente nos nossos eventos falava sobre isso e que a ideia era que começasse a valer em janeiro desse ano. E aí, até o final do ano, a gente vinha falando para as empresas adequarem os seus sistemas, porque estava na hora e tal, e no fim o governo acabou dando uma colher de chá para todo mundo e definiu que o prazo seria, na verdade, no primeiro dia do mês, do quarto mês seguinte à publicação da parte comum dos regulamentos do IBS e da CBS, que aconteceu agora em abril, vocês devem ter acompanhado. Então, como, enfim, mês de abril, aí maio, junho, julho, agosto, é o quarto mês seguinte. Dia primeiro é sábado, então na prática talvez comece só no dia 3, mas fato é que em agosto vai começar essa obrigação e nós estamos de fato em um momento de muito mais maturidade, tanto no sentido de evolução da legislação, publicação dos regulamentos, publicação das notas técnicas, publicação de manuais, enfim, é algo que o governo e empresas já estão, talvez, numa condição já mais preparada mesmo para conseguir fazer. Não esperamos, a princípio, que haja uma alteração nisso, mas, enfim, é algo aí, então, que mês que vem nós vamos começar a ver, embora já muitas empresas já estejam destacando, porque, inclusive, se prepararam pensando que ia começar a valer em janeiro. Alguns documentos ainda, é, só um pouquinho, Dani. Alguns desses documentos, eles já possuem os layouts definidos, mas ainda não têm a data de vigência. É o caso, por exemplo, dessa nota fiscal de alienação de bens imóveis, que é um novo documento específico para essas operações que estarão sujeitas a IBS e CBS, dentre outros. Pode passar agora. Eu coloquei nesse próximo slide uma lista de atribuições e de temas que ainda serão detalhados pela Receita Federal e pelo Comitê Gestor. A Lei Complementar e o Regulamento trazem várias situações que ficam para esse ato conjunto. O ato conjunto do Comitê Gestor e da Receita vai dispor sobre, enfim, tem várias situações. Então, desde, por exemplo, a definição de quando alguns desses documentos fiscais de fato começarão a ser obrigatórios, por exemplo, a nota fiscal de alienação de bens imóveis,
provavelmente será um ato conjunto que vai disciplinar com um pouco mais de detalhe isso. Eles poderão, a Receita e o Comitê de Tesouro poderão também promover, dentro de alguns limites, alterações e especificações nos documentos fiscais eletrônicos. É, a ideia é que eles só possam disciplinar informações pertinentes a propriamente à apuração dos tributos. Então, o que tem a ver com isso? Apuração, fiscalização, arrecadação, cobrança, administração da CBS e do IBS, vem nesses atos conjuntos. Tem também algumas situações de dispensa de emissão de nota fiscal eletrônica em situações de importação, quando já tem esses outros documentos. Enfim, e dispor sobre alguns regimes especiais de emissão de documentos fiscais. Acho que não, a gente não precisa passar exaustivamente sobre todos esses itens, mas a ideia era justamente explicar que, embora a gente já tenha lei complementar, já tenha regulamento, já tenha um monte de nota técnica, ainda tem algumas coisas que vão saindo esses atos conjuntos. Isso, inclusive, tem sido um desafio na reforma tributária, que é acompanhar essa evolução da legislação cotidianamente, porque a gente começou realmente lá do macro, com a emenda constitucional, aí foi indo para o micro, lei complementar, regulamentos, notas técnicas, e ainda tem bastante coisa do micro mesmo, né, do dia a dia, e coisas mais específicas que precisam ser disciplinadas e que vão aí continuar evoluindo. Sobre isso até a gente achou que o regulamento vinha mais robusto, né? Trazendo mais detalhes sobre prazos, como fazer determinadas operações, e isso não aconteceu. Então, a gente está aqui esperando ansiosamente esses atos conjuntos, que pelo menos esse que trata do início da obrigatoriedade, né? Porque até então o que a gente tem é derivado de interpretação. A gente tem notas técnicas de determinados documentos fiscais que já tem a implementação feita e que já dá para destacar IBS e CBS. Agora, a gente tem outros que a gente não tem ainda essa possibilidade. Por exemplo, nota fiscal de serviço eletrônica para novos fatos geradores, como é o caso da locação de bens móveis e imóveis. A gente sabe que ela vai ser usada, a gente tem uma nota técnica nova que trouxe um tanto de detalhes sobre como vai ser essa emissão, mas até hoje ela não foi implementada, a gente não sabe como é que vai ser, e, enfim, deixa os contribuintes de cabelo em pé, né? Porque a gente não tem segurança. Então, aguardamos ansiosamente esse ato conjunto que pelo menos vai trazer essa definição dos prazos, de quando a gente começa a emitir os documentos certinho, para que ninguém saia prejudicado nessa jornada. Exatamente. Eu vou comentar rapidamente sobre dois dos principais documentos fiscais e suas adequações da reforma tributária. Então, a nota fiscal eletrônica, que é o principal documento fiscal. É, A ideia aqui, na verdade, é atualizar um pouco só sobre como é que tá, né? Porque vocês estão acostumados já a acompanhar as notas técnicas, então eu trouxe aqui só para referência que nós estamos agora na versão 1.50 dessa nota técnica 2025.002. E como vocês podem ver aqui, a nota técnica ela traz, né, a cada versão dela o que foi incluído, alterado, ajustado para fins de adequação dos campos da nota fiscal eletrônica. E aí, essa nota técnica essa versão da nota técnica especificamente agora de junho é a mais recente. Ela trouxe algumas alterações pontuais e ajustes que eu até coloquei no próximo slide, mas não são essenciais aqui para nossa conversa. Mas, enfim, ela trouxe alterações de códigos de classificação tributária vinculados a etanol anidro, saída de biomaterial para cooperativa, questões realmente pontuais, mas o que eu quero deixar de mensagem só é que acompanhar essas notas técnicas é importante para justamente ser capaz, inclusive, de adequar os RPs das empresas aos detalhes técnicos que são trazidos nessas notas para fins de apuração dos tributos na nota fiscal eletrônica. Aí, o que importa mais mesmo, né, e que nós já falamos em outras ocasiões, mas que vai ser muito importante nesse novo modelo, são os códigos, né, porque de novo, na ideia do compliance by design, de alimentar o sistema com as informações, os códigos, eles participam de maneira essencial desse processo. Então, o primeiro, que também é algo que a gente já conhecia, enfim, não é muito diferente do que a gente está acostumado com o CST do ICMS, do PiscoFins, é o CST da IBS e do CBS, que
Enfim, em resumo, é definir dentro de algumas situações tributárias possíveis qual delas é aplicável àquela operação. Então, são grupos, né, de situações tributárias. Então, operações sujeitas a uma tributação integral, sem, ou seja, sem nenhuma variação, que seria a ideia que a maioria das operações caia na tributação integral. Algumas operações estão sujeitas a alíquotas reduzidas, então é uma outra CST, ou sujeitas a redução de base de cálculo, isenção, diferimento, suspensão, além de haver outros códigos de situação específicos para operações como, por exemplo, transferência de crédito, dentre outras situações. Esse é o primeiro código aí, então, que vai alimentar. E aí, eu coloquei, e acho que saiu a Dani caiu? Caiu. Eu vou. Peraí, mandar mensagem aqui pra ela. Eu vou, eu vou compartilhar enquanto isso. Daqui a pouco ela volta. Perdão, pessoal, caí, mas já vejo que o Arthur já se resolveu ali. Desculpa. Tudo bem, já apareceu a minha tela? Tá bom. Eu estava só para então para concluir sobre o CST. Isso aqui é uma planilha, um recorte justamente de uma tabela que é disponibilizada no portal da Nota Fiscal Eletrônica. Mudou agora o portal, não sei se vocês já viram, mas lá constam todas as versões desses manuais, enfim, dessas tabelas. A última versão é agora do dia 23 de junho, então faz poucos dias, né? Eu até fiz questão de colocar a data, porque o CST talvez nem tanto, mas o C-Class-Trib que está no próximo slide é, muda bastante, né? Eles vão criando novos códigos, ajustando alguns que já existem. Então, na medida em que vocês forem parametrizar o sistema de vocês, é importante ter certeza que vocês estão utilizando a versão mais recente dos códigos, tá? Então, além do CST, nós temos a tal da C-Class-Trib, que é isso eu diria que é um pouco mais novidade da reforma, o Código de Classificação Tributária. Qual que é a ideia, né? Na Lei Complementar 214, existem, lá, em tese estão lá todos os tratamentos tributários possíveis, né? Então, as operações que vão estar sujeitas a algum tipo de tratamento especial, diferimentos, isenções, etc. E o Código de Classificação Tributária foi criado como uma ideia de trazer o conceito da lei para um código numérico, então que vai especificar aquela operação dentro de um CST, qual que vai ser o tratamento tributário aplicável a partir do que consta na legislação, né? Então vejam aqui, eu também tirei da mesma tabela que tem os códigos de situação tributária e a C-Class-Trib, do mesmo portal da nota fiscal eletrônica. Alguns exemplos, né? Vejam que aqui na terceira coluna, né, dentro de um CST que já é definido aqui à esquerda, o C-Class-Trib, então, ele vai especificar qual que é o tratamento dentro daquela situação tributária. O mais abrangente geral é o C-Class-Trib aqui final 01, que é para situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS, que é, em tese, a regra geral que vai se aplicar à grande maioria das operações, embora haja muitas outras situações sujeitas a tratamentos específicos. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos só para vocês verem que às vezes até o mesmo CST ele tem células tribos diferentes, porque a ideia justamente é que ele seja um gênero dentro do qual haja as especificações. E até eu coloquei aqui só um recorte dessa tabela, mas ela tem outras colunas que inclusive indicam exatamente qual que é o artigo correspondente da lei complementar, enfim. Eu até coloquei aqui no próximo slide um exemplo, né? Porque eu estou falando tanto da importância de as empresas parametrizarem corretamente seus sistemas, colocarem os códigos, ST, C-Class-Trib, mas existe enfim, uma opção para facilitar esse processo de definir qual que é o C-Class-Trib, por exemplo, né? E uma ideia é a partir da lei complementar, né? Então, por exemplo, eu peguei aqui esse exemplo do artigo 261 da Lei Complementar 214, parágrafo único, que é o que fala das alíquotas reduzidas de IBS e CBS nas operações com locação, cessão onerosa e arrendamento de bens imóveis. Esse artigo, se você for lá na tabela que está disponibilizada no portal da Nota Fiscal Eletrônica com os códigos, você vai na coluna da lei complementar, que está aqui à direita, então, artigo 261, parágrafo único. Ele já tem, na verdade, todas as premissas correspondentes. Então, qual que é o CST, a Código de Situação Tributária, qual que é o C-Class-Trib, vem com a descrição, e ele já inclusive coloca aqui a redação correspondente da lei complementar. Então, essa é uma forma de validar o código. Essa planilha ajuda bastante nesse processo. E aí, um pouquinho sobre a nota fiscal de serviços eletrônica. Nós tivemos recentemente a publicação da nota técnica número 9, que consolida atualmente todas as principais regras que vão ser seguidas para fins de tecnologia nas empresas. Ela substitui a 5 e a 7 que faziam esse papel até então.
Nós não temos ainda um cronograma detalhado de implementação, até como a Dani comentou. Teoricamente, algumas coisas serão publicadas no próprio portal da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nas próximas semanas, estamos acompanhando. Dois anexos importantes que essa nota técnica trouxe são o anexo 6, que trouxe o layout com os novos grupos para IBS e CBS, e esse anexo 7, que na verdade é uma tabela que já existia, mas que foi atualizada, que eu vou mostrar no próximo slide, que tem os códigos indicadores de operação, ou esse CINDOP, que é uma novidade também para fins da declaração de prestação de serviços, né? Lembrando só um parênteses, a declaração de prestação de serviço nada mais é do que, a inclusão de todas as informações do serviço para fins de validação e emissão da nota fiscal dos serviços pela CEFIN. E aí, então, o que que é esse tal desse SINDOP, né? Esse código de indicador de operação? Ele é um código cuja finalidade é explicar ou definir qual é o local do fornecimento, né? Eu não sei o quanto vocês estão familiarizados, mas o artigo 11 da Lei Complementar, e também disciplinado pelo regulamento, ele traz diversos incisos que determinam onde será considerado o local do fornecimento, porque agora que a gente está falando de uma tributação pautada pelo destino, você precisa saber onde que é considerado o fornecimento daquela operação. Então, o código de indicação da operação ele serve para isso, para definir onde que vai ser o local para fins do IBS e CBS. Então, por exemplo, só aqui um exemplo, uma operação com bem móvel material, quando ela é presencial e o fornecedor vai lá no estabelecimento retirar, então o local do fornecimento será o do estabelecimento fornecedor. É esse código 010101 e assim por diante. E também uma tabela que vem sendo atualizada, e existe uma outra tabela que eu achei importante colocar aqui, que é que faz a correlação entre o item específico da Lei Complementar 116, que é a lei complementar que tem todos os itens com serviços que a gente está habituado para fins de ISS, com a descrição, e aí a NBS, né, que também é um velho conhecido nosso, que é a Nomenclatura Brasileira de Serviços, fazendo então uma especificação dentro daquele Código Geral do Serviço, qual que é o subtipo de serviço aplicável, e o INDOP, né, o que vai definir o local da incidência do IBS, por exemplo. E ainda tem a CLASTIB aqui no final. Então, essa tabela também está disponível nos documentos técnicos da reforma tributária. Recomendo a todos acompanharem, porque ela também é atualizada periodicamente. Vejam que aqui eu coloquei vários exemplos de serviços de engenharia, então todos eles têm uma NBS com uma raiz igual, porém com as especificações ao final. E todos eles têm, pela natureza do serviço, esse indicador de operação final 301, que define que o IBS será devido no domicílio principal do adquirente. Então, essa é a lógica de utilização aqui dessa tabela. E acho que esse é o último slide que eu queria comentar, que é um ponto muito importante que foi detalhado pelo regulamento e que não constava na lei complementar de forma tão detalhada, que são as situações em que o documento fiscal será considerado inidôneo, né? Lembrando que o documento fiscal idôneo, ele é um requisito para que você possa tomar seu crédito sem penalidades. O inidôneo foi definido aqui em algumas situações, né? E são um pouco preocupantes em alguns casos. Por exemplo, esse primeiro inciso, o documento fiscal é inidôneo quando ele deixar de atender às exigências ou requisitos previstos na legislação do tributo. Ele é bastante abrangente, né? Deixar de atender a exigências ou requisitos é algo bastante aberto, né? Sem especificação, enfim, com uma consequência grave de tornar aquele documento fiscal inidôneo. Duas situações aqui, que é quando ele é emitido por sujeito passivo ou recebido, é, ou indicar como adquirente destinatário, né, casos de inscrição inapta, suspensa, tal, que é um pouco mais usual talvez, mas que ainda assim reforça a importância de você saber com quem você está negociando e eventualmente avaliar se tem algum problema com a inscrição desses fornecedores e clientes. Situações que não correspondem efetivamente à operação. Esse outro item aqui eu acho importante também. O documento é inidôneo quando ele indicar como destinatário ou adquirente pessoa ou estabelecimento diverso daquele a quem o bem ou serviço de fato se destinar, ou que de fato tenha adquirido o bem ou serviço. Quer dizer, eu fiquei pensando numa situação de uma empresa que forneça para vários estabelecimentos de um cliente em diferentes cidades ou estados, e às vezes, enfim, por erro mesmo, ela indicou o estabelecimento errado. E, a princípio, isso vai tornar o documento inidôneo, o que causa uma consequência severa aí, né? E fora essa última cláusula também que fala que quando o documento for emitido com dolo, fraude, ok, mas também com erro inexcusável. O que que é um erro inexcusável? Quando que um erro vai ser excusável, né, ou justificável? Isso, inclusive, é uma crítica ao que nós temos na regulamentação da reforma, porque não houve um detalhamento
detalhamento também de o que seria um erro justificável e como você corrige também em caso de erro. Isso não está adequadamente disciplinado ainda, os contribuintes ficam um pouco perdidos aqui, porque erros fatalmente vão acontecer, a gente sabe como é com a emissão das notas fiscais hoje, e isso vai continuar acontecendo certamente, ainda que, não sei, talvez o novo sistema tenha mecanismos que diminuam esse risco, mas vai ser inevitável, né? Então, é algo que precisa ser ainda melhor detalhado na regulamentação. E com isso eu encerro a minha parte. Você quer que eu continue compartilhando, Dani? Você quer voltar? Não, pode continuar. Tá bom. Aí, só sobre essa questão do documento fiscal idôneo, né? A gente sabe que para o seu cliente ter o crédito, ele precisa que o seu documento esteja correto. E se eu tenho um erro inexcusável, o que é um erro inexcusável? Não sabemos. Em tese, vai ter um ato do Comitê Gestor da Receita que vai dizer o que que é, o que que não é, né? Mas ainda não temos. Ou seja, tudo isso para chegar num ponto de que nós temos a obrigatoriedade a partir de agosto, e essa obrigatoriedade, ela existe porque a partir dessa data, o Comitê Gestor e a Receita Federal podem aplicar penalidades, né? Na verdade, desde o início do ano, em tese, o contribuinte é obrigado a fazer o preenchimento correto de BS-CBS, mas só vai ter penalidade agora a partir de agosto. Só que a gente não tem esses detalhes, né? Então, isso só reforça a necessidade de acompanhamento constante dessa nova legislação, dessas notas técnicas e tal. Por quê? A Receita diz que não é intenção este ano aplicar penalidades. Então, isso não é oficial, né? Isso não está escrito em nenhum regulamento, em nenhum ato conjunto. Isso foi dito pela Receita Federal e pelo Comitê Gestor no dia em que eles publicaram o regulamento, né? Então, foi um comunicado feito no dia do lançamento do regulamento. Ótimo, eles vão dar tempo para os contribuintes corrigirem, mas como que corrige? A gente não sabe, né? Tem muita coisa solta ainda para ser resolvida em 6 meses. Então, isso só reforça a necessidade de estar sempre acompanhando e não ficar aguardando as coisas começarem, porque são detalhes muito importantes, né? Não saber como corrigir um documento fiscal, sendo que um erro inexcusável vai tornar o seu documento inidôneo, é algo muito grave. Você compromete o crédito do seu cliente, além de você ter uma infração fiscal você mesmo. Então, são alguns dos desafios que a gente tem enfrentado por aí. Mas não vou delongar muito mais, porque a gente já está com um tempo curto. Vamos falar um pouco, então, da apuração assistida, né? Quais são as principais obrigações que o Arthur acabou de falar que são dos contribuintes? Se cadastrar, você tem que ter CNPJ, e o CNPJ agora ele vai substituir inscrição estadual, municipal. Para fins de BS-CBS, só o CNPJ basta. E emissão de documento fiscal. O documento fiscal tem que estar todo certinho, com toda aquela sopa de letrinhas correta, significa que todos os seus cadastros têm que estar corretos, porque o documento fiscal agora, além de reportar a operação comercial, ele é também confissão de dívida, né? Isso é um ponto relevantíssimo na nova legislação. Ok, então a legislação só trouxe essas duas obrigações acessórias: cadastro e documento fiscal. E a apuração? Para ICMS, IPI, PIS/COFINS, eu ainda preciso declarar, né? Eu falo para o fisco, olha, todos esses aqui são meus créditos, esses são meus débitos, e eu te devo isso, ou eu tenho esses créditos a levar adiante. É o próprio contribuinte que faz. Isso é uma obrigação acessória do contribuinte. Só que com IBS e CBS vai ser diferente. Agora, a apuração é assistida. É a própria Receita Federal e o Comitê Gestor, com base nesses documentos fiscais que foram emitidos corretamente, por favor, que vai trazer para o contribuinte a apuração. Então, eu tenho uma ruptura com a lógica atual. Assim como eu tenho com o imposto de renda uma declaração pré-preenchida, em que eu vou lá e confiro os dados e transmito, com a apuração assistida, eu também vou receber esses dados. E o contribuinte agora ele vai ser obrigado a conferir estes dados. O documento fiscal ele passa a ter um valor de confissão de dívida e eu tenho um processamento diário desses documentos fiscais. Então,
quando eu acessar o portal da apuração assistida do IBS, da CBS, diariamente ele vai sendo alimentado com os documentos fiscais que eu emito e que os meus fornecedores emitem. Então, eu não vou ter mais um fechamento mensal em que eu vou pegar todas as informações e vou definir qual que é o meu tributo devido. Isso vai acontecer agora praticamente em tempo real. E no final do período de apuração, eu vou ter um tempo para fazer ajustes positivos, ajustes negativos. E esse ajuste também será tratado como confissão de dívida. Inclusive, se você não fizer nada, isso também vai ser confissão de dívida. Ou seja, você perdeu seu tempo de ajustar, de conferir e falar que está certo ou está errado. Se você não fizer nada, o sistema entende que você está de acordo. E aquilo ali também é confissão de dívida. Isso tem implicações muito sérias que a gente vai ver um pouco mais para frente, tá? Especialmente com relação à denúncia espontânea. Se eu estou confessando meu débito, assim como na declaração eu confesso meu débito, eu perco a minha chance de pagar o tributo que eu devo sem multa. É por isso que hoje em dia, se você for fazer uma denúncia espontânea, por exemplo, de PIS e COFINS, você primeiro precisa retificar as suas obrigações, retificar da CTF e depois pagar. Você paga primeiro e depois retifica, né? Desculpa. Exatamente para você não declarar e confessar antes. A gente não tem mais essa janela aqui com relação ao IBS e a CBS. Bom, então, apuração assistida, a gente vai ter um ciclo, que é o ciclo do fisco. O que é esse ciclo do fisco? Dentro do mês, o fisco vai recepcionando os documentos fiscais e os eventos, né? Os eventos, eles fazem parte das obrigações acessórias, eles são como documentos fiscais. O regulamento, ele traz o evento como um documento fiscal. Então, no documento fiscal eletrônico de mercadorias, eu tenho uma série de eventos que a nota técnica trouxe e que eu vou precisar informar ao fisco para que ele entenda como que o que está acontecendo em relação àquela operação. São eventos que são importantes exatamente para alimentar a minha apuração assistida. O fisco vai recepcionando. Simultaneamente, à medida em que ele vai recepcionando, ele vai apurando Receita Federal, CBS, Comitê Gestor, o IBS. Fechou o mês, ainda tem uma recepção residual do dia 1 até o dia 5. Essas informações aqui eu extraí em conjunto do regulamento e da cartilha do IBS e da CBS, tá? E das lives que foram disponibilizadas. Então, nem tudo vai estar no regulamento. Vai ter essa recepção residual. Às vezes, por alguma questão, um documento foi emitido ali no dia 30 do mês e ainda não foi processado pelo sistema, mas ele se refere àquela competência. Então, ainda tem um resíduo aí de alguns dias para que o fisco consiga recepcionar esses documentos e colocar dentro da apuração daquele determinado período. No dia 5 ao dia 15, o contribuinte vai ajustar e fechar a apuração. Então, do dia 5 ao dia 15, desculpa, o fisco ajusta e fecha. Então, o fisco vai ter um mês inteiro de apuração, mas até o dia 15 do mês seguinte, para poder fazer os ajustes finais e, finalmente, entregar a apuração para o contribuinte. Pode passar, por favor. Então, até o dia 20 do mês seguinte, para aqueles contribuintes que usam a ADERE, que é a Declaração dos Regimes Especiais, ou até o dia 15 para os outros contribuintes, o fisco vai entregar a apuração assistida. E aí, o contribuinte vai ter até o último dia útil do mês seguinte, ou seja, entregou para você no dia 15, você tem até o dia 30 para poder ajustar. Se tiver um saldo credor, você também tem só até o último dia útil daquele mês para poder pagar. Se você quiser fazer um ressarcimento do saldo devedor, depois dos seus ajustes, você não tem saldo credor. Você tem um saldo... aqui está o contrário, né? Pagamento do saldo devedor e pedido de ressarcimento do saldo credor. Você tem até o final do mês também para poder fazer. Ou seja, na prática, a área fiscal vai ter 15 dias úteis para poder entregar os números e avaliar se está certo, se está errado, se tem que fazer algum ajuste e depois
pagar ou pedir o ressarcimento. É um tempo muito curto, né? Isso significa, então, que, idealmente, a área fiscal precisa conferir diariamente essa apuração, senão não vai dar tempo de fazer, dentro desse período curto, todos os ajustes que são necessários e fazer os pagamentos. Então, aqui a gente já começa a ver a mudança, né? Ao invés da área fiscal fazer o fechamento dos seus tributos todos de uma vez, olha, então aqui a apuração, então esses são meus débitos, esses são meus créditos, vou fechar aqui a declaração e vou transmitir para o fisco e depois paga. Não. Agora ele tem 15 dias para poder fazer os ajustes. E se você não conferiu, talvez, ao longo de todo aquele mês, toda a apuração que foi entregue para você, você não vai ter tempo de fazer esses ajustes. Então, o ideal é que agora seja feita uma conciliação diária, uma verificação diária do que está sendo imputado ali, que está sendo colocado na apuração assistida. Então, como o Arthur mencionou lá atrás, a lei complementar ela diz que o Comitê Gestor e a Receita Federal vão dar uma plataforma unificada, vão disponibilizar uma plataforma unificada para o contribuinte acessar a apuração do IBS e da CBS. Quando a lei saiu, isso não estava muito claro como que era, né? A primeira leitura, eu, por exemplo, tinha entendido que você acessaria a apuração do IBS e CBS paralela, dentro do mesmo portal. Mas, na realidade, o que vai acontecer é, dentro dessa plataforma, você vai acessar a apuração da CBS, e aqui eu estou trazendo para vocês a telinha da apuração do sistema beta da Receita Federal, né? Essa apuração beta, ela já está disponível para todos os contribuintes. Então, você já consegue acessar a apuração beta da CBS. E lá dentro você consegue enxergar os débitos, os créditos. A apuração ainda não vai ser completa, no sentido de que em alguns meses você talvez não tenha todos os documentos fiscais de aquisição, porque seu fornecedor não destacou corretamente. Até pouco tempo, a nota fiscal de serviço ela ainda não estava sendo considerada na apuração beta. Então, a ideia é você entrar lá para se familiarizar, entender onde que ficam, onde que eu vou conseguir consultar meus débitos, onde que eu vou conseguir consultar meus créditos. Você consegue enxergar cada operação, documento a documento, né? Então, a ideia é você entrar lá dentro da apuração beta da Receita Federal para já começar a se familiarizar. Então, nesse caso aqui, ó, tem todas as apurações de janeiro a julho. Então, tem a etiqueta concluída até maio. Tá aqui, ó, a de junho, que é do mês passado, ela tá em período de ajuste. Então, tá a etiquetinha aqui. Nós estamos dentro da fase de ajuste da operação da dessa apuração de junho. E a de julho está em andamento. Então, a gente sugere já que as empresas entrem e façam a análise desse portal para entender como que funciona. Já tive clientes que me relataram que tem muita coisa errada, que alguns documentos não batem, então isso só reforça a necessidade de entrar lá para poder entender até como que vai ser essa dinâmica de verificação. Pode passar, Arthur. Essa aqui é a telinha da apuração em si. Então, eu trouxe aqui a tela da apuração de julho, que estaria em andamento. Então, você vai conseguir enxergar dentro da plataforma da CBS quais são os seus débitos, redutores de débito, crédito de CBS, redutores de crédito de CBS, crédito da apuração anterior, pagamento utilizado e resultado da apuração. Então, você vai conseguir enxergar nessa tela principal qual que é o resultado da sua operação naquele dia. Né? Como essa aqui está em andamento, a partir do momento em que notas forem sendo recepcionadas pelo sistema, ele vai preenchendo e imputando aqui o que é débito, o que é crédito, etc. Essa é a carinha da apuração da CBS. Pode passar, Arthur. Essa é a carinha da apuração do IBS. Vejam como é bastante diferente, tá? Eu tirei essa tela da live que foi feita, do projeto piloto, porque empresas que não estão no projeto piloto ainda não conseguem acessar a apuração do IBS. Então, eu trouxe isso aqui mais para que a gente tenha uma ideia e, principalmente, consiga comparar com a apuração da CBS. Você vê que até a lógica do sistema é diferente. Aqui do lado, no canto esquerdo, a gente tem a visão geral. Aí,
tem a possibilidade de ver o demonstrativo da apuração, débitos em aberto, fornecimentos, aquisições, splits, RADs, transferidos, enfim, até a lógica que foi utilizada pelo comitê gestor na construção da sua plataforma de apuração assistida, ela é diferente da lógica que foi utilizada pela Receita Federal na construção da apuração assistida da CBS. Então, eu, por exemplo, achava que ia ser bem igual, né? Uma seria um espelho da outra. Mas vendo essas duas telas, a gente já entende que não, né? Até porque eu tive o sentimento, analisando a apuração da CBS e assistindo às lives do piloto da IBS, que a lógica do sistema de recepção dos documentos, o tempo de recepção dos documentos, a imputação dos créditos e dos pagamentos para cada um dos débitos, ela é diferente. Então, nós vamos ter duas apurações, uma de IBS e de uma CBS, que pode ser que não sejam os mesmos créditos daquela mesma operação utilizados para cada uma dos débitos que eu tenha, né? Eu vou ter apurações distintas. Então, você, na prática, vai precisar fazer uma conciliação para a CBS e uma conciliação para a IBS. Né? Isso a gente vai quebrando as expectativas que a gente tinha. Eu realmente acreditava que a gente teria que fazer uma verificação, porque seria um tributo gêmeo, no sentido de que eu tenho uma apuração para IBS e CBS, eu só vou, no final, pagar e quem vai dividir lá são o Comitê Gestor e a Receita Federal. Mas não, a apuração ela vai caminhar de forma separada. Pode passar. Arthur, pode passar. E quais são os benefícios da apuração assistida? Bom, não vou ficar falando só mal, né, gente? Existem benefícios da apuração assistida. Primeiro, porque ela vai simplificar as obrigações acessórias, né? Então, lá em 2033, quando a gente tiver só IBS e CBS, acabar ICMS, ISS, PIS/COFINS, eu vou ter uma simplificação das obrigações acessórias. Eu não vou ter mais EFD contribuições, eu não vou ter mais EFD, ICMS, IPI. Eu vou receber as declarações pré-preenchidas, o meu papel vai ser de verificação. Então, eu possivelmente vou ter uma redução de custos, né? Custos com pessoal, talvez custos com sistemas, porque eu não vou precisar mais ter todas essas declarações. Enfim, isso vai poupar tempo dos contribuintes, mas lá em 2033. Eu tenho, dentro da apuração assistida, a garantia operacional da não cumulatividade plena, no sentido de que todos os documentos vão sendo processados e vão sendo imputados todos os créditos que o contribuinte tem direito lá dentro da apuração assistida. E aí cabe ao contribuinte verificar se não vai ter crédito e retirar, informar para o fisco que eu não vou ter aquele determinado crédito. Mas, a princípio, todas as aquisições da empresa vão ser contabilizadas como um crédito dentro das apurações. Além da transparência, né? Como a gente mencionou, eu vou ter a memória de cálculo. Eu consigo, pela calculadora da reforma, entender qual que é o raciocínio do fisco por trás daquela determinada incidência. Eu sei qual que é a base legal, eu consigo ter os efeitos tributários visíveis em cada operação. Então, à medida em que vai acontecendo o seu dia a dia, as suas operações, você já vai entendendo qual que foi o efeito tributário. Você não vai deixar só para o final do mês. Então, a gente tem grandes benefícios na apuração assistida. Pode passar. Mas quais são os desafios? Primeiro, a qualidade do cadastro. Se eu tenho um sistema de apuração assistido que é totalmente baseado nos documentos fiscais emitidos, tanto você quanto o seu fornecedor precisam ter certeza de que o cadastro de NCM, NBS, CST, CCLASTRIB, CENDIOP, tudo que o Arthur trouxe para a gente, da sopa de letrinhas, como ele gosta de falar, tem que estar correto no seu sistema, porque é ele que vai lastrear a emissão dos documentos fiscais corretamente. E é esse documento fiscal que vai ser a base da apuração assistida. Então, eu preciso que o meu cadastro no meu sistema esteja correto. Além disso, o meu documento fiscal e o meu registro de eventos, ele precisa ser feito
tempestivamente, porque ele e de forma correta, porque ele é uma confissão de dívidas, né? Então, se eu emito um documento fiscal que por um erro qualquer eu tenha indicado um local da operação diverso e eu apliquei uma alíquota incorreta, porque a alíquota daquele estado, daquele município é maior, eu paguei, eu estou confessando que eu devo mais IBS do que eu deveria. Então, é importante que os documentos fiscais estejam corretos. Então, o que depende da qualidade do cadastro, mas que depende também do setor operacional de quem vai emitir a nota fiscal. A minha janela de validação é muito curta, né? Se ele tem até o dia 15 para poder entregar, o fisco tem até o dia 15 para entregar a apuração assistida, e eu tenho só até o final do mês para poder validar e pagar, o meu tempo de validação é muito curto, que significa que eu preciso entender como vai ser a minha nova dinâmica de conferência da apuração assistida. E o silêncio é uma confissão tácita. Se eu não fizer os meus ajustes, se eu, por algum motivo, não conferir a minha apuração e eu discordo do que tem de débito ali, eu simplesmente confessei aquele débito. Então, se eu confessei aquele débito, o que isso significa? Eu não consigo fazer a minha denúncia espontânea sem pagar multa. Eu posso até conseguir corrigir, mas eu vou acabar corrigindo e pagando com multa. Ou vou ter uma certa dificuldade de ter o meu ressarcimento. Enfim, essa confissão tácita, esse silêncio como confissão tácita, ela é algo, inclusive, que eu entendo um ponto de ilegalidade, de inconstitucionalidade na nova legislação. Mas como eu sou da consultoria, eu vou deixar esse pessoal do contencioso aí lidar com essa questão. Por enquanto, aqui nós estamos lidando com o operacional. Pode passar. E aí, vamos pensar um pouquinho. Se eu tenho o fisco recebendo todos os meus documentos fiscais dos meus fornecedores, ele vai ter uma conciliação diária com informações bancárias também, por conta do split payment. Isso é uma fiscalização em tempo real? Bom, tecnicamente não. A apuração assistida ela não é um procedimento fiscal, mas ela é sim um monitoramento constante do contribuinte. Tá? O fisco ele vai ter acesso aos seus dados 24 horas por dia, os dados das suas operações. E agora é tudo vinculado. Né? Eu vou ter a vinculação da operação com o pagamento, tudo isso passando pelo sistema do fisco e ele te entregando ali qual que é o entendimento dele em relação à sua apuração. É um monitoramento 24 horas por dia. Então, ele está ali junto com você, olhando toda a sua operação. Então, o ideal é que essa correção aconteça o quanto antes, né? O fisco ele vai saber ali, se você por acaso fez algo de incorreto, o fisco ele vai ter acesso a essas informações praticamente junto da sua emissão. Ele está de olho em todas as suas operações. É muito mais fácil para ele identificar inconsistências do que antes. Não é tecnicamente um procedimento fiscal, mas é sim um monitoramento. Não é um procedimento fiscal que preserva a sua espontaneidade para a autorregularização, mas como nós estamos falando de uma autorregularização após uma confissão de dívida, muito provavelmente eu vou ter que pagar uma multa de mora. Né? E aí que está a grande questão com relação à denúncia espontânea. Eu vou conseguir fazer denúncia espontânea com IBS e CBS se eu tenho documento fiscal que confessa dívida e ajustes na apuração assistida que confessam dívida, eu não consigo enxergar quando eu vou conseguir fazer uma denúncia espontânea de IBS e CBS, e eu entendo que isso é muito grave. Né? Mais um ponto aí para a gente poder refletir e o pessoal do contencioso querer brigar. Pode passar. Ok, a gente já entendeu então quais são as obrigações acessórias do contribuinte, as principais: cadastro, emissão de documento fiscal correto. A apuração assistida vem da Receita Federal e do Comitê Gestor. Eu vou precisar conferir essa apuração assistida. Mas e como que é a dinâmica dessa apuração assistida? Eu tenho diversas modalidades de extinção dos meus débitos, e a extinção desse débito está vinculado, inclusive, aos créditos que eu vou gerar para o meu cliente, e o meu fornecedor também precisa extinguir
os débitos dele para que eu possa ter o crédito, e é na apuração assistida que a gente vai enxergar tudo isso acontecendo. Quais são essas modalidades de extinção do IBS e da CBS? As duas primeiras são velhas conhecidas. É a compensação com créditos, respectivamente, de IBS e CBS, que foram apropriados pelo contribuinte. E o segundo é o pagamento pelo contribuinte. Paguei um DARF. Eu recolhi valores a título de IBS e CBS. Isso é o que a gente já conhece hoje. Os seus créditos de tributos, eles são utilizados para abater dos seus débitos. E isso vai continuar acontecendo com IBS e CBS. Afinal, é isso que é a não cumulatividade, né? A operação da não cumulatividade é eu apropriar os meus créditos da aquisição para abater com os meus débitos. Qual que é a novidade que a gente tem em relação a essas duas modalidades? É que o meu débito ele vai ser extinto agora na ordem cronológica do documento fiscal. Então, se eu tenho um determinado documento que foi emitido hoje, lá na minha apuração assistida eu tenho determinados créditos. Esses créditos vão ser utilizados para abater esse débito que foi emitido primeiro. Se sobrou, eu tenho agora um outro documento fiscal de uma operação que aconteceu logo em seguida. Extinto esse primeiro débito, eu passo a utilizar os meus créditos para esse segundo débito. Isso significa que agora eu tenho uma extinção dos meus débitos operação a operação. Eu vou conseguir enxergar dentro da apuração assistida como que aquele determinado débito daquele documento fiscal foi extinto. Se foi com crédito, se foi com pagamento, se foi com split payment. Ou seja, diferente do que a gente faz hoje em dia, que é um bolo, né? Eu pego todos os meus créditos, todos os meus débitos e eu apuro o quanto que eu devo. Eu não tenho uma imputação específica. Olha, esse crédito eu usei para este débito. Isso não existe. Agora vai ser assim. Então, é uma apuração diária, quase de hora em hora, né? O sistema vai recepcionando os meus documentos, os meus débitos, e ele vai ter que ordenar em ordem cronológica esses débitos para poder identificar como que ele vai extinguir esses débitos. Se eu tenho crédito, ele vai atribuir aquele débito. Se eu tenho um pagamento que está ainda não alocado, ele vai alocar aquele débito em ordem cronológica. Então, na apuração assistida, eu vou conseguir ver documento a documento como que está sendo extinto aquele determinado débito. Os outros duas modalidades de extinção de IBS e CBS que são novidade. Então, é o recolhimento na liquidação financeira da operação, famoso split payment, e o recolhimento pelo adquirente. Essas duas modalidades, diferentes dos créditos e dos pagamentos que vão sendo alocados em ordem cronológica, eles vão extinguir apenas aquela operação. Então, se eu tenho uma liquidação financeira referente a uma determinada operação e eu tenho split, aquele valor vai ser utilizado para extinguir o débito daquela operação. Ele não vai ser utilizado para outros débitos. Significa que se por algum motivo eu splitei, utilizando aí o termo, né, que os pessoal da fintech estão utilizando, splitei mais do que devido, eu vou ter que devolver aquilo ali para o fornecedor. Eu não mantenho aquilo dentro da apuração para poder abater de outros débitos. A mesma coisa com o recolhimento pelo adquirente. Se o meu adquirente decidiu recolher por mim, fornecedor, o IBS e CBS daquela operação, ele vai extinguir somente aquele IBS e aquela CBS. Se foi mais, eu vou ter de volta em 3 dias aquele valor. Então, eu consigo ver também na apuração assistida se teve um split em relação àquela operação. Eu vou conseguir entender se aquele split foi a mais ou a menos do que deveria, se tem algo a mais, se precisa ser complementado, se eu vou ter que ter a devolução. Isso tudo a gente vai enxergar dentro da apuração assistida. É ali que a gente vai ver a integração, como que vai funcionar a convivência de todas essas modalidades de extinção do IBS e da CBS. E, por último, o recolhimento pelo responsável. O recolhimento pelo responsável ele pode se dar por qualquer dessas formas, né? Então, pode ser
o que tenha acontecido um split payment na operação, pode ser com pagamento, então ele vai ser por operação ou por período, a depender de como foi feito a extinção por este responsável. Pode passar, Arthur. E aí, a gente já sabe o que é compensação, a gente já sabe o que é o pagamento, eu não preciso detalhar exatamente o que é, porque isso na prática é o que vocês já convivem. Mas e o split? O split é novidade, né? Então, vamos detalhar, entrar um pouco mais a fundo no que é o split payment e como que ele vai funcionar na prática. Na liquidação financeira, o prestador de serviço de pagamento, PSP, e as instituições operadoras de sistemas de pagamento, IOS, eles vão separar o IBS e a CBS e recolher diretamente para o Comitê Gestor e a Receita Federal. Então, PSP é o cara que vai liquidar a operação financeira, tá? É o prestador de serviço de pagamento. Então, esse carinha... Não, pode voltar, Arthur. Esse carinha, ele que é o obrigado a entender dentro daquela operação o que é IBS, o que é CBS, e passar para o Comitê Gestor e para a Receita Federal, que é deles, e deixar o resto para o fornecedor. Como que é a sequência disso? Bom, mais ou menos assim, eu tenho a emissão de um documento fiscal com destaque de IBS, CBS pelo fornecedor. A transação de pagamento, eu vou ter que ter uma vinculação entre esse documento fiscal eletrônico e o meio de pagamento que eu estou utilizando. Então, por exemplo, vou fazer via boleto. Eu preciso vincular esse boleto ao documento fiscal já emitido, para que o prestador de serviço de pagamento consiga saber a que operação se refere aquele pagamento. Nessa transação de pagamento, eu tenho que informar também o que é IBS e CBS. E isso vai ser feito pelo originador do pagamento. Por que eu coloquei originador? Porque eu posso ter pagamentos que são originados pelo próprio fornecedor, por exemplo, a emissão de um boleto, ou um QR Code de Pix, em que eu já tenho lá dentro todas as informações, o cara só passa o QR Code e paga, ou eu posso ter uma transação de pagamento iniciada pelo próprio adquirente. Eu tenho um Pix estático, por exemplo, que é um Pix só do CNPJ, eu vou colocar o CNPJ lá e eu que vou fornecer os dados. Eu estou originando aquele pagamento. Então, é o cliente nessas horas, o adquirente nessas horas, que vai precisar fornecer qual que é o dado do IBS e da CBS, tá? E aí, com essas informações, o PSP vai segregar o tributo e vai passar a parte para o Comitê Gestor ou para a Receita Federal, e o que sobrar vai para o fornecedor. Essa é a base do split payment. Mas a gente tem várias modalidades. Pode passar, Arthur. Não, desculpa. Primeiro eu vou falar um pouco sobre esses arranjos de pagamentos que são alcançados pelo split payment, né? Os arranjos de pagamento são os meios de pagamento que vão aceitar o split. E são sempre pagamentos eletrônicos, né? É uma liquidação eletrônica. Então, o boleto, o Pix, TED, TEF, cartão de crédito, débito pré-pago, voucher e outros que estejam previstos em ato conjunto. Isso aqui é o que está no regulamento. O que não vai ser alcançado? Pagamento em espécie, dinheiro, é óbvio, né? Eu não consigo ter um pagamento de um split num pagamento em espécie. Eu posso ter um RAD, né? Que é o recolhimento pelo adquirente, mas o split não tem jeito. Eu posso ter compensação de conta corrente entre as partes. Eu não tenho liquidação financeira. Eu troco serviços, por exemplo. Eu não tenho uma liquidação financeira, então, obviamente, eu não consigo ter um split nessa situação. Então, nesse tipo de pagamento, eu não vou ter split também. E eu tenho outros pagamentos que podem não estar listados no regulamento, em ato conjunto, que não vão ter o split também. Então, aqui a gente já começa a quebrar um primeiro paradigma, né, um primeiro mito do split, que vai ter split em todas as operações. Isso não é verdade, tá? Nesses casos em que eu não tenho o split, eu vou ter compensação com crédito, pagamento pelo contribuinte ou RAD, né? PCONT é pagamento pelo contribuinte. Então, nesses casos, não vai ter split payment. Pode passar, Arthur. E aí eu tenho as 3 modalidades operacionais do split. Primeiro, o split super inteligente, né? Eu tenho a modalidade padrão, que é subdividida em super inteligente e inteligente. No super inteligente,
O PSP vai consultar a Receita Federal e o Comitê Gestor e calcular em tempo real o valor a recolher, já deduzindo extinções que tenham acontecido. Então, ele vai consultar lá na Receita Federal aquela operação. Já tem algum crédito vinculado a essa operação? Já tem algum pagamento vinculado a essa operação? Se tiver, eu não preciso splitar o valor completo, eu vou fazer só o restante. Então, isso significa que eu vou retirar ali do caixa do fornecedor só o mínimo necessário para poder quitar aquele débito dele. Tá? E aí o crédito do adquirente está garantido. O split payment ele é importante na reforma tributária porque, na medida em que eu tenho créditos vinculados ao pagamento, é o split que garante este pagamento. Então, é um split vinculado àquela operação que garante o crédito do adquirente. Então, no super inteligente, eu vou ter um impacto mínimo no caixa do fornecedor, mas eu tenho o crédito garantido. No inteligente, eu não consigo, por algum motivo, o PSP não consegue consultar o sistema da Receita Federal. Isso significa que ele vai splitar o valor total. Se por algum motivo depois ele percebeu que tinha já algum crédito vinculado, algum pagamento que já tinha extinto pelo menos parcialmente aquele determinado débito, então o excesso é devolvido em até 3 dias úteis. Eu vou ter um impacto moderado no caixa do fornecedor, no sentido de que talvez eu esteja retirando mais caixa, retirando um valor maior do que seria necessário para pagar aquele tributo, mas o crédito do adquirente está garantido. Então, o split padrão é o split preferencial, né? É o split em que o adquirente consegue garantir o crédito daquela determinada operação. Ele é um split que vai fazer com que a reforma funcione da forma como ela foi pensada, né? No sentido de evitar fraudes, no sentido de garantir o crédito, no sentido de fazer a máquina da reforma tributária funcionar corretamente. E o simplificado? Bom, no simplificado, o PSP ele vai recolher um percentual padrão sobre o valor da transação, sem consultar cada um dos débitos do sistema. Ou seja, eu vou ter uma alíquota que vai ser definida pela Receita Federal e pelo Comitê Gestor. Em todas as operações, ele vai ser aplicado. E se houver um excesso, esse excesso vai ser utilizado para pagamento em ordem cronológica do documento fiscal. Veja aqui que o split simplificado já é um pouco diferente do outro, né? Se no padrão eu tenho um crédito vinculado àquela operação específica e o excesso é devolvido, aqui no simplificado, o que sobrar é utilizado para quitar débitos de outros documentos fiscais. Só no final do período de apuração, se por acaso houver um excesso de valores splitados, que não tenham mais débitos para ser alocados, aí sim eu vou devolver o valor para o fornecedor. Então, eu posso ter um impacto relevante no caixa tributário, no caixa dessas empresas, né, do fornecedor. E pior, o crédito do adquirente ele não é garantido pelo split simplificado. O split simplificado ele não é legal se a gente está falando de operações B2B, portanto. Né? Por quê? Porque ele não vai garantir o crédito adquirente, ele pode ter um impacto significativo no caixa do fornecedor. Funciona, talvez, para as operações de varejo, porque o fisco vai garantir uma parte dos valores, pelo menos, de quitação para quitar IBS e CBS, e pouco importa o crédito, porque seria o meu consumidor final já adquirindo. Então, não tem problema ele não gerar um crédito imediatamente. Mas existe sim uma questão relevante aí para o fornecedor, né? Então, essas são as 3 modalidades do split payment. E aí, de tudo que a gente disse aqui, vocês ainda acham que o split vai acontecer em qualquer situação? Na verdade, eu tenho muitas situações em que o split simplesmente não vai ocorrer. Por exemplo, eu tenho um pagamento a prazo numa operação B2B. Um prazo de 60 dias, por exemplo. Provavelmente, no momento em que eu liquidar essa operação,
o fornecedor já vai ter pago ou compensado o seu débito via apuração normal. E se for o split super inteligente, ele vai consultar o sistema e ele vai ver que não precisa acontecer o split. Então, empresas que têm um prazo de recebimento longo dos seus clientes, muito provavelmente não haverá split payment nas suas liquidações financeiras. Se eu faço um pagamento à vista, mas o débito foi extinto por uma compensação antes da liquidação, então, eu emiti a nota, o pagamento é à vista, mas o sistema já consegue reconhecer que eu tenho crédito sobrando lá. E ele imputou já para esse determinado débito. Nessa situação, ainda que eu tenha um pagamento à vista, eu não vou ter o split acontecendo. Por quê? Porque o sistema já vai entender que aquele débito já está extinto. Não tem necessidade do split payment. Em outras situações, às vezes eu tenho um pagamento em espécie ou eu faço compensação de conta corrente, também não vou ter split, os meios de pagamento não são compatíveis, né? Então, existem diversas situações em que o split não vai acontecer. E aí, uma coisa que é importante a gente entender é que a forma de pagamento que é definida entre as partes, ela não é só um tema financeiro, né? Ela é também um tema fiscal, porque agora, se eu defino um pagamento fora do arranjo eletrônico que não tem split, talvez o adquirente vai precisar do recolhimento pelo adquirente para adquirir o crédito. Então, esse tipo de situação precisa ser as empresas precisam começar a pensar especialmente quando eu falo de garantia de crédito, né? Se eu sempre pago o meu cliente via compensação, como que eu vou garantir o meu crédito? Talvez eu preciso pensar aí no meu recolhimento pelo adquirente, como uma forma de trazer salvaguarda para o meu crédito. Então, essas informações agora, elas são importantes para eu pensar nos meus contratos também. Pode passar. E atenção ao split simplificado, né? Se antes, a Lei Complementar 214, quando ela trouxe o split simplificado, ele veio para garantir o split nas operações B2C somente. Mas a Lei Complementar 227, ela alterou a 214 e ela colocou o simplificado como uma alternativa para os arranjos que ainda não estivessem habilitados para o padrão. E isso é um problema, porque o simplificado não garante o meu crédito. Então, se eu tenho uma operação em B2B que ela é processada pelo split simplificado, o contribuinte que é o adquirente continua sem o seu crédito garantido, né? Além disso, o fornecedor tem potencialmente seu caixa onerado. O crédito ele fica mais custoso, portanto, porque eu vou depender do meu fornecedor pagar ou compensar, né? E eu posso ter um descasamento do crédito com o pagamento. Então, eu paguei, porque no momento em que você está pagando aquela operação, você está pagando também IBS e CBS, que está incluído naquele documento fiscal, mas você só vai poder tomar o crédito quando o seu fornecedor efetivamente pagar. Então, eu tenho um descasamento do caixa, eu não tenho o meu crédito imediatamente, né? Eu paguei o meu fornecedor, mas eu não tenho crédito. Então, a ideia que é bem importante aqui é que todos os arranjos de pagamentos usados pela empresa sejam contratualmente definidos para poder garantir que o split padrão sempre seja aquele utilizado, em detrimento do split simplificado. Pode passar, Arthur. O split ele vai ser implementado gradualmente, tá? Então, a primeira etapa é que ele seja facultativo. Então, eu vou ter somente o split padrão em operações B2B com alguns arranjos prioritários. Então, boleto, Pix, TED e TEF. O uso ele vai ser facultativo. Isso vai ser definido em um ato conjunto ainda. Mas o que se sabe é que essa facultatividade vai ser exercida no momento de inserir na transação de pagamento os dados referentes àquela operação que você está pagando. Então, se você colocou lá o documento fiscal, colocou IBS e CBS, o split padrão vai acontecer. Se você não colocar, não vai acontecer nada. Não vai ter split. Só que do ponto de vista do adquirente, o ideal é que sempre aconteça o split para você garantir seu crédito, né? Então, contratualmente, enquanto o split for facultativo, o ideal é que você garanta que seu fornecedor vá fazer essa vinculação ou te dê os dados para poder fazer a vinculação e garantir o seu crédito.
essa primeira etapa está prevista para acontecer ali em meados de 2027, tá? Então, no início de 2027, quando a gente começar a reforma, ainda não vai ter split. Provavelmente isso vai acontecer só a partir de julho em diante. Qual que vai ser a etapa 2? É o split obrigatório. Então, significa que todos os arranjos vão ter o simplificado. Se ele não tiver habilitado para o padrão, ele vai habilitar o simplificado. Então, todo mundo vai ter o simplificado. Todos os arranjos de pagamento vão ter um simplificado. Se ele não tiver habilitado para o padrão, ele ainda vai ter que ter o simplificado. Se tiver o padrão e, por algum motivo, o contribuinte não informar ali os dados para que o padrão aconteça, ele vai fazer o simplificado. Ou seja, nessa segunda etapa é muito importante que as empresas pensem em trazer a aplicação do padrão sempre que possível, evitar o simplificado, porque o simplificado ele não garante o seu crédito. E as fases em diante. O ato em conjunto ele pode determinar outras etapas, hipóteses de obrigatoriedade e arranjos prioritários. Então, o regulamento ele trouxe pelo menos essas duas fases, o facultativo e o obrigatório. Mas pode ser que um ato conjunto traga ainda novas etapas, outras hipóteses, outros arranjos que vão ter a obrigatoriedade. Então, mais uma vez, ficar de olho. Pode passar. E o recolhimento pelo adquirente? Bom, se eu não consigo o split padrão, porque aquele meio de pagamento não é habilitado ainda, eu não consigo utilizar o split, o ideal é que o contrato preveja a possibilidade do recolhimento pelo adquirente, que funciona mais ou menos como um split manual. Então, se você coloca no seu contrato, você consegue obrigar, né, o seu fornecedor a aceitar o recolhimento pelo adquirente. E ele tem um efeito duplo, ele extingue o débito do fornecedor e garante ao adquirente o direito ao crédito. E da mesma forma como no split inteligente, se houver excesso, o fornecedor vai receber de volta, em até 3 dias úteis. Uma coisa importante é que, pensando agora pela ótica do fornecedor, se o adquirente falou que vai recolher via RAD e ele não faz o recolhimento, você, fornecedor, continua responsável. A legislação não coloca essa responsabilidade para o adquirente. Então, se ele reteve, por exemplo, do seu pagamento o valor do IBS-CBS e não recolheu, você continua sujeito a ter que fazer esse recolhimento, inclusive sujeito a multa e juros. Então, é delicado. O contrato ele precisa ser bem construído para poder resguardar as duas partes. Tanto o adquirente que quer resguardar o seu crédito, quanto o fornecedor que quer garantir que aquele eventual retenção que seja feita seja efetivamente paga, para que ele não tenha nenhum problema com a falta de pagamento de tributos. Pode passar. Bom, falamos muito, já são 11h30, e aí agora a gente traz para vocês um roteiro de ação. E um roteiro de ação, pode passar, por função da empresa, porque a ideia aqui é mostrar que não é só a área tributária e a área fiscal que precisam lidar com a reforma tributária, a empresa inteira vai ser de alguma forma impactada. E tem ação para todo mundo. Então, pensando na área fiscal tributária, você antes apurava e declarava o tributo, agora você vai validar e ajustar. Então, o seu foco precisa estar na qualidade do cadastro, entender qual é a NCM correta, NBS correta, CST, CLASTRIB, CENDIOP, enfim, todas aquelas letrinhas que a gente falou lá no início. A área de faturamento comercial, atenção à precificação. Né? A gente não tratou especificamente aqui de como funciona o IBS e CBS, né? Calculado por fora e tal, mas é importante entender como que vai funcionar essa precificação ao longo, principalmente, da transição. E cada nota fiscal emitida, ela é confissão de débito. Então, o faturamento tem que fazer tudo corretamente, tá? Correções, elas podem ser feitas, ainda não sabendo exatamente como, mas podem ser em eventos referenciados, né? Você precisa estar atento a como esse documento fiscal vai ser emitido para não ter nenhum problema, especialmente com confissão de dívida. Tesouraria, bom, o split payment, ele nas vendas,
Ele pode trazer um efeito de caixa importante, né? Porque você deixa de ter aquele valor que você recolheria só mais para frente para o fisco. E pode haver também um descasamento de crédito se eu, por acaso, não tiver o split payment, né? Então, essa conciliação, ela precisa ser diária. Suprimento, compras. Bom, o crédito adquirente vai depender da regularidade do fornecedor. Então, é importante você entender se o seu fornecedor é um bom fornecedor. Agora, eu não vou olhar só para o meu cliente. O cliente, ele precisa ser um bom pagador, mas o meu fornecedor também precisa ser um bom pagador de tributos. Agora, você precisa fazer um check-up dos seus fornecedores. Pode passar. TI, ERP, a integração da calculadora via API é importante que seja feita pelo TI. Auxiliar a área fiscal na parametrização desses novos códigos, né? O CClass-Trib, evento, regra de validação. É o TI e o fiscal que vão trabalhar juntos. Então, é muito importante que o TI esteja envolvido, especialmente nessa parte dos documentos fiscais. A contabilidade, a reconciliação contábil fiscal, ela vai precisar acompanhar a apuração assistida por operação, não é mais o meu período, é operação a operação. O jurídico vai precisar revisar contrato, entender sobre precificação, equilíbrio econômico, tributo calculado por fora, foca em garantir o crédito nos contratos com fornecedores, para sempre proteger o caixa. O RH tem que ajudar a treinar as equipes para elas entenderem o que a reforma tributária está trazendo, pensar nos benefícios dos empregados, porque o benefício do empregado agora gera crédito, então você tem que seguir direitinho o que a legislação traz. E para o controller, para o CFO, é necessário construir políticas de ajuste e validação da apuração assistida, para que a empresa tenha uma política pronta e que não sejam, não deixe passar sem que os ajustes sejam feitos e acabar confessando débito por inação, né? Definir quem faz, qual que é o prazo, qual que é o responsável, qual que é a trilha de auditoria e evitar a confissão tácita.